Terminamos há pouco uma reunião do COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste de Governadores. 7 governadores de estado participaram desta reunião, realizada hoje pela manhã, remotamente. Participaram os governadores Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro, governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, governador Renato Casagrande, do estado do Espírito Santo, governador Eduardo Leite, do estado do Rio Grande do Sul, governador Ratinho Júnior, do estado do Paraná, governador Carlos Moisés, do estado de Santa Catarina, e eu como governador de São Paulo. Estes 7 estados representam 71% da economia brasileira. Esses 7 estados têm mais de 70% de toda a população brasileira. Estes 7 estados são os que mais estão sofrendo com a Covid-19. Nestes 7 estados estão majoritariamente os óbitos, infelizmente, já realizados até o presente momento. Nestes 7 estados estão o maior número de infectados com a Covid-19 até o presente momento. Nestes 7 estados, nós teremos, infelizmente, o crescimento de infectados e de pessoas que poderão vir a óbito. Portanto, é muito importante que o governo federal compreenda a necessidade de ter um olhar proporcional e correto aos estados do Sul e Sudeste e também, obviamente, manter o seu olhar sobre todas as demais regiões do país para proteger os brasileiros indistintamente. Mas é aqui, no Sul e no Sudeste, onde nós temos os maiores problemas, a maior gravidade e as maiores necessidades. E governar também é isso, Bruno Covas sabe, é olhar prioridades, definir prioridades e ter a coragem de atender aonde a prioridade exige. O título desta carta dos governadores do Sul e Sudeste é: governadores do Sul e Sudeste solicitam ações urgentes do governo federal para evitar o colapso econômico destes estados. Elencamos aqui pontos básicos importantes neste encaminhamento que está sendo feito agora, após o almoço, para o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades econômicas, a começar do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Primeiro, a recomposição de perdas de outras receitas, além do FPE ou FPM, notadamente o ICMS, royalties e participações especiais da atividade de óleo e gás, queda da safra, entre outros fatores. 2. Inclusão do financiamento às empresas para os pagamentos de impostos entre as alternativas a serem oferecidas pela rede bancária, a exemplo dos pagamentos de funcionários. 3. Aprovação de emenda constitucional com prorrogação do prazo final de quitação de precatórios e suspensão do pagamento pecuniário dos estados por 12 meses. Aliás, esta é a posição de todos os estados brasileiros, não apenas dos 7 estados do Sul-Sudeste. Portanto, com o adiamento por 12 meses, com retorno progressivo dos pagamentos da dívida dos estados, mantidos os pagamentos das requisições de pequeno valor. Quarto aspecto, quarto ponto. Suspensão dos pagamentos da dívida com a União por 12 meses, ponto comum aos 27 estados brasileiros. Suspensão não é perdão, é adiar o pagamento da dívida para dar fôlego aos estados de sustentarem as suas operações em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa mínima da economia para garantir a sobrevivência e garantir o apoio dos estados também aos municípios que compõem cada estado brasileiro. Sexto ponto, assunção pela União dos pagamentos junto a organismos internacionais, enquanto durar a calamidade financeira nacional, sendo tais montantes incorporados ao saldo da dívida dos estados com a União. Eu destaco aqui as dívidas com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Sexto ponto, suspensão dos pagamentos mensais do PASEP, ou sua quitação por meio do gasto local em ações de saúde e assistência social. Sétimo ponto da Carta dos Governadores do Sul e do Sudeste, que estará sendo encaminhada hoje ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e autoridades econômicas do governo federal. Aprovação pelo Congresso Nacional do PLP 149, o Plano Mansueto, na forma de substitutivo
apresentado pelo deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Estamos também encaminhando uma carta específica aos líderes no Congresso Nacional, notadamente o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, respectivamente presidente da Câmara e do Senado Federal. Oitavo ponto da Carta dos Governadores, definida na reunião realizada hoje entre 7 governadores dos estados da região Sul e Sudeste. Aprovação de emenda constitucional consagrando o cômputo das despesas de inativos nas aplicações em educação e saúde, alinhada à medida com a questão previdenciária nacional. Essa carta está sendo encaminhada, repito, após o horário do almoço de hoje, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e outras autoridades econômicas da República, e é assinada pelos 7 governadores dos estados do Sul e do Sudeste. Qual